Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais um conteúdo do nosso canal Vida Animal da Rede Formar, onde você adquire aí conhecimentos, onde você adquire aí informações que vão com certeza garantir que você consiga salvar aí a vida de cães e gatos em qualquer hora e em qualquer lugar. E hoje eu trouxe para vocês aí um assunto que é um assunto bem grave, é um assunto que infelizmente provoca aí uma mortalidade muito grande nos nossos animais. E vocês vão ver como que ele é muito fácil de acontecer. E muitas vezes eu aposto que você vai ficar chocado com o que eu vou trazer, porque você com certeza nunca pensou nessa hipótese, nunca pensou que isso era uma coisa tão fácil de acontecer, principalmente aí dentro da sua própria casa, tá? Então, o assunto escolhido de hoje é como a gente vai prevenir aí os quadros, prevenir aí os acidentes que podem provocar evisceração, tá? Evisceração, para quem não sabe, eu vou aprofundar um pouquinho daqui a pouquinho, aprofundar um pouquinho daqui a pouquinho foi ótimo, né? Eu vou aprofundar aqui sobre o que é a evisceração. Mas a evisceração é quando as vísceras do animal, principalmente abdominais, ficam aí para o meio externo, tem contato com o meio ambiente. E a gente vai ver que isso é muito fácil de acontecer e, infelizmente, é muito grave aí também de acontecer, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a gente vai aprender aqui a como prevenir os acidentes provocados aí por evisceração. Mas antes eu vou responder algumas perguntas que as pessoas podem aí fazer, que as pessoas geralmente me fazem quando eu toco aí no assunto. Então, a primeira pergunta, né, que é a chave aí da gente começar a falar do assunto é: o que é uma evisceração? Então, a evisceração é quando a gente tem a exposição de um órgão ou de parte de um órgão para o meio externo. Todos os órgãos do animal são protegidos aí pela pele, pela musculatura, pelo subcutâneo. Alguns órgãos aí têm películas, por exemplo, o pulmão tem a pleura, tá? E a evisceração é quando esse órgão ou um pedaço dele fica para o meio externo. Geralmente depois que ocorre um corte na pele e na musculatura que o protege. Como assim um pedaço de um órgão? O intestino, gente, ele pode ter aí cerca de 6 metros, dependendo do porte do animal. A evisceração pode ser tanto os 6 metros de intestino colocado para fora, exposto ao meio ambiente, mas pode ser aí apenas 10 centímetros, pode ser apenas um pedaço. Quer dizer que se for apenas um pedaço é menos grave? Não. Se for um pedacinho só que tiver saído, é grave da mesma forma, tá? Então, evisceração é quando a gente tem um órgão ou um pedaço de algum órgão, ou até mais de um órgão aí exposto para o meio externo. E a gente tem que ter essa preocupação, porque os órgãos presentes no corpo do animal, eles são livres aí de contaminação, são livres aí de micro-organismos, eles são protegidos aí por substâncias, geralmente com uma grande quantidade de água, não tem contato com radiação solar, e quando eles forem expostos aí ao ambiente, a gente vai ter várias interações de micro-organismos, saliva do animal, outro animal que pode comer aquele órgão, do animalzinho que foi afetado, a gente pode ter aí ressecamento se o ambiente estiver com pouca umidade, então é uma coisa assim, extremamente grave e também muito comum, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas eu queria que deixasse claro aqui para vocês que evisceração é quando a gente tem a exposição aí de alguns órgãos para o meio externo. Muitas pessoas que não entendem aí, que não têm o costume, né, na verdade, de falar termos técnicos, vai falar, o meu animalzinho está com as tripas para fora, tá? Tripas é o que as pessoas colocam o nome aí dos órgãos abdominais, principalmente o intestino. O intestino é um dos órgãos que tem uma maior incidência de evisceração, porque ele é um órgão grande, ele é um órgão que ocupa muito espaço do abdômen, então por isso que ele é mais fácil aí de ter evisceração, mas não é o único órgão aí que vai ter essa ocorrência, tá? Então, essa era a primeira perguntinha que eu queria responder para vocês, deixar claro para vocês entenderem aí o finalzinho, o resto aí do nosso conteúdo, tá?
A segunda pergunta é, vamos lá, que os quadros de evisceração, infelizmente, resultam aí em 90% de óbitos, ou seja, de 10 animaizinhos que têm evisceração, 9 vêm a óbito, principalmente porque o dono não tomou as medidas aí cabíveis, as medidas aí necessárias para conseguir salvar esse animal, para conseguir proteger esses órgãos. Como eu falei para vocês, esses órgãos são expostos, principalmente a micro-organismos no ambiente. Eu estou aqui dando aula para você, estou aqui passando esse conteúdo para você, e estou respirando o tempo todo micro-organismos que estão no meu ambiente. A mesma coisa vocês aí na casa de vocês. Vocês estão respirando aí micro-organismos. Então, é um órgão que vai estar exposto a micro-organismos e as pessoas, muitas vezes, podem fazer uma conduta errada, que é colocar para dentro de novo, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, e pode levar micro-organismos para dentro do corpo do animal. E isso, geralmente, vai resultar na morte, tá? Mas se você tomar as medidas corretas aí de primeiros socorros, que os alunos aí do curso de socorristas, do curso de socorrista aprendem, você tem essa redução muito drástica aí do óbito. A chance do animal vir a óbito aí, se você tomar as medidas corretas de primeiro socorro, vai ser aí muito reduzida, tá? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem o conhecimento do que pode ser feito adequadamente aí nos quadros de evisceração, e esses animais vão vir a óbito, infelizmente, na grande maioria das vezes. Não esqueçam, 90%, infelizmente, vão vir a óbito. E os outros 10% podem ter sequelas aí por toda a vida, se você não souber o que fazer, tá? E uma outra informação é que, como eu falei para vocês, 90% dos animais vêm a óbito, né? Por conta aí da evisceração, dos órgãos irem para fora, das tripas ficar para fora, né? E os animais que não vêm a óbito, a grande maioria vão perder partes do intestino, que é o órgão mais exposto. E essas partes do intestino que ele perder, pode aí provocar sequelas por toda a vida do animal. E eu preciso que você saiba isso, tá? Não dá para eu aprofundar aqui sobre todas as sequelas que podem acontecer, o que elas podem provocar nos animais, porque isso é um conteúdo aí que a gente passa no curso de socorrista, porque demanda bastante tempo, demanda aí bastante carga horária para eu explicar, para eu aprofundar mais. Mas, de imediato, eu preciso que você saiba que os animais podem sim perder partes do intestino, segmentos do intestino que vão afetar aí por toda a vida do animal, a saúde dele, toda a digestão, todos os problemas aí relacionados à falta de um pedaço aí do intestino. Um pedacinho que seja de intestino que o animal perder, deixa eu pegar minha régua aqui para ficar mais fácil, tá? O animal, ele pode perder esse pedacinho aqui, ó, 2 centímetros. Isso faz falta, tá? Então, cada pedacinho do corpo do animal, cada pequena estrutura do corpo do animal, cada célula do corpo do animal está lá e tem a sua função. Se o animal perde aquele pedacinho faz falta sim. E a gente tem que intervir aí para ele não perder esse pedacinho, tá? Então, vamos seguir. Vou falar para vocês hoje o que é evisceração e quando ocorre. Bastante tempo, o nosso foco hoje é isso. Quais as consequências e o que a gente pode fazer para minimizar os riscos aí. Vou citar algumas manobras, tá? De como a gente vai minimizar os riscos. Primeiro, o que é e quando ocorre. Como eu falei para vocês, a evisceração é quando a gente tem aí a exposição de órgãos dos animais, né? Geralmente, na grande maioria dos casos, vai ser a exposição do intestino, que é o órgão aí com maior volume, que ocupa maior espaço aí na cavidade abdominal do animal. Mas pode ser exposição de bexiga, exposição renal, exposição de rins, tá, gente? Às vezes eu esqueço e começo a falar os termos médicos demais, mas exposição renal, que é a exposição dos rins, pode ser exposição do estômago, pode ser exposição de útero,
tem vários órgãos na cavidade abdominal e pode ser aí um ou mais órgãos, mas o que é mais comum é a gente encontrar a exposição de intestino. Tem esse animal, por exemplo, aqui na imagem, que tem aí cerca de 20 centímetros de intestino exposto, tá? Tá bastante escuro, tá bastante aí parecendo que o animal já mastigou. Os animais, eles podem mastigar essa alça intestinal. O próprio dono do intestino, tá dizendo assim, o próprio dono do intestino, esse próprio cachorro pode mordiscar esse intestino, e outros cães ou outros animais que tiveram no ambiente, formiga, moscas. Então, a complicação disso é muito grave e é muito comum de acontecer, tá? E a gente tem aqui um outro paciente, um outro caso, que a gente teve uma exposição um pouco maior, né? A gente teve uma exposição um pouco maior de intestino, tá? Se você observar melhor, a gente tem partes do intestino que estão rosinha claro, que teoricamente é saudável. Quem vai decidir isso é o cirurgião, tá? Aí vai ser, no caso, a Karina, versão cirurgiã, né? Que vai decidir o que é que que dá para recuperar. Se você observar, tem uma parte do intestino que está mais escura, que ela está um vinho bem escuro, geralmente é uma parte intestinal que, infelizmente, não tem mais função, já está praticamente aí morta, eu vou ter que retirar se eu quiser salvar a vida do animal, tá? Então, pode ser um pedacinho de intestino, pode ser um pedaço maior, ele pode dar nó e complicar ainda mais, tá? E, gente, os problemas de evisceração, eles podem acontecer tanto em cães quanto em gatos. Então, tanto em cão quanto em gato, a gente pode ter as eviscerações. As causas, a origem da evisceração, que pode diferenciar um pouquinho, tá? Quer dizer que o que mais causa evisceração no cão não vai causar no gato? Não. Tá? Aqui eu vou falar um pouco de ocorrências, o que mais provoca aí evisceração nos gatinhos e o que mais provoca aí evisceração nos cachorrinhos, tá? E vou falar para vocês vão ficar assim, nossa, não imaginava que isso poderia acontecer com tanta facilidade, tá? Então, vamos falar aqui dos gatinhos, o que pode acontecer. Uma das causas mais comuns aí em gatos é a questão do gato ter o hábito de sair à noite, tá? E o dono acreditar aí fielmente que o gato tem que sair à noite. Não, o gato tem que sair. O gato tem que ir para a rua, sim. O gato tem que namorar. Não, não é assim. O gato não tem que ter acesso à rua, tá? Sem o dono. Ele não pode ter acesso à rua sem o dono, porque a gente vai ter aí uma ocorrência maior de vários acidentes, que depois é um outro conteúdo aí que eu estou programando para vocês. Dentre estes acidentes, a gente tem os acidentes aí que são das cercas. Muitas pessoas colocam cercas aí nas suas casas por motivo de segurança, né? A gente está vivendo um mundo aí que é bastante inseguro, as pessoas são roubadas o tempo todo, as pessoas querem proteger as suas casas, querem proteger os seus apartamentos, então elas vão sempre procurar colocar um muro mais alto e colocar cercas para evitar que as pessoas entrem aí de forma criminal no seu habitat natural, né? Dizendo assim. Então, a gente vai ter as cercas. E o gato, ao fugir, ele pode passar numa cerca dessa, igual está aqui, sertralina, eu acho que chama, não lembro o nome, tá? Sertralina não tem o nome de um remédio para ansiedade. Mas ele pode passar nessa cerca de alumínio, ali, que tem vários cortes, e que ela pode, além de ter vários regiões de cortes, ela pode ter também aí eletricidade. O gato pode aí passar, e essas regiões de cortes, cortar a barriguinha do gato. Cortando a barriguinha do gato, dependendo da profundidade, pode provocar exposição aí de órgãos. E isso, gente, é uma das causas mais comuns, tá? De 3 gatinhos que eu atendi aí com evisceração, tá? Quando eu trabalhava em plantões noturnos, eram provocados aí, os 3 eram provocados por cercas. Tá? O animal pulava cerca e, acreditem, a cerca da própria casa, a cerca da própria residência, tá? Então, gente, quem tem gatos em casa tem que ter essa preocupação.
Ah, mas na minha casa não tem cerca, eu não vou preocupar. Não, lógico que você vai preocupar. Na sua casa não tem cerca, mas você sabe para onde que o seu gato está indo? Provavelmente não, né? Se for um gato macho, provavelmente ele está indo ir atrás de uma gatinha fêmea no cio. Se for uma gatinha fêmea no cio, provavelmente ela está indo ir ou atraindo outros gatos, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, evitar liberar os animais para passearem sem o dono, por conta desse risco aí, principalmente dessas cercas em se tratando de evisceração. Então, a gente deve preocupar, tá? Em um outro conteúdo eu vou passar o que a gente pode fazer, mas já vou adiantar de imediato, que estão aí, que indicaram, né, recentemente, aí, quem são os veterinários responsáveis pelos gatinhos, que é você fazer como se fosse um varal de cerca, um varal de garrafa PET. Você fura a garrafa PET numa ponta, passa a corda de uma ponta para outra e vai fazendo um cordão de garrafa PET e põe no topo do muro. O gato não vai conseguir escalar porque a garrafa vai ficar rodando. Então, é uma ótima técnica aí para evitar que ele saia da sua casa. Se você tiver essa cerca em casa, você coloca esse cordão aí. Pode botar um cordão duplo de garrafa PET debaixo da cerca. Ai, Karina, mas vai ficar horroroso na minha casa. Põe transparente, pinta, dá para dar um jeito aí, um jeito artesanal, porque o brasileiro já é formado em... O brasileiro já tem a arte de artesanato já na genética. A gente consegue improvisar e fazer a famosa gambiarra aí das coisas. Então, vale muito a pena fazer isso para o seu gato não ir para a rua. E também, se você tiver essa cerca em casa, evitar que ele tente ir para a rua, mesmo com a cerca, e passe. Além dessa preocupação dessa cerca cortar o animal, a gente tem preocupação de quê? Do choque elétrico, que algumas cercas possuem aí eletricidade, tá? Então, uma das causas mais comuns para gatos aí é a presença de cerca. E, já que eu falei para vocês que o brasileiro tem a arte do improviso e da gambiarra, a gente tem também essas cercas aí antifurtos feitas com garrafas de vidro, tá? É uma cerca aí bem antiga. Hoje em dia a gente não vê tanto assim, mas antigamente era muito usado e ainda tem casas que são casas mais antigas, com muros mais antigos, que ainda colocam esses cacos de vidros aí para evitar o furto, evitar que pessoas pulem um muro. E esse caco de vidro também tem o potencial de cortar a barriguinha de um animal, tá? Tem também aquelas grades de alumínio que tem aquelas lanças para cima, aquelas lanças também têm o poder de cortar um animal. Então, cercas, no geral, são as principais causas de evisceração em gatos. Então, em gatos, a gente vai preocupar com as cercas, porque a chance deles terem um corte e ter uma evisceração é muito maior. Não é só de evisceração, tá? Esse corte pode ser na pata, esse corte pode ser na jugular, que é aqui onde tem uma circulação sanguínea muito abundante, que pode provocar a morte do animal. Então, a gente tem que preocupar com tudo isso, tá? Mas, e os gatinhos? E os cãezinhos? Em cães, as causas são um pouco diferentes, tá? A gente tem aí as causas de atropelamentos, né, que são as causas mais comuns, disparadas de evisceração em cães. Pode acontecer também em gatos. Então, a gente também tem gatos com evisceração, tá? Então, a gente tem aí as causas provocadas por atropelamentos, uma pancada muito forte, uma pancada que provoca um rompimento de pele, de musculatura, com eliminação não, né? Com a exposição dos órgãos para o meio externo. Para gato, geralmente, infelizmente, o gato não retorna para casa, né? Dependendo do quadro, o gatinho fica lá mesmo, onde ele foi atropelado, agonizando, até vir ao óbito, né? Então, mais um motivo aí para você não deixar o seu gato ir para a rua sozinho. E em cães, muitas vezes, são cães de tutores que acabam fugindo da guia e sendo atropelados. Mas pode acontecer também em cães de rua. Daí, gente, uma curiosidade para vocês é o seguinte: passem a observar os cães de rua. Tem cães de rua que eles praticamente olham para atravessar, eles olham os cabos do carro para atravessar. Então, acaba que o ambiente faz eles terem uma maldade aí em relação aos carros,
tá? Mas, infelizmente, tem pessoas que atropelam criminalmente, atropelam porque elas querem atropelar, tá? Então, não são acidentes, alguns são criminais, tá? Uma outra causa muito frequente, mas é muito frequente mesmo, de evisceração, são aí por cirurgias. Gente, eu estou conversando com vocês, e vocês não têm noção da altura que o meu cachorro está roncando, que eu achei que era alguém, tá? Então, vocês ouvirem aí, é o meu cachorro que está roncando, não é uma pessoa, não. As feridas pós-cirúrgicas também são uma causa aí muito comum, tá? Por exemplo, fiz uma castração no seu cachorrinho, uma castração de uma fêmea. Abri o abdômen, abri a pele, abri a musculatura, abri o subcutâneo, né? E dei as suturas, fiz os pontos. E falei, olha, você vai ter que manter essa ferida limpa, usar o cone ou usar a roupa cirúrgica, proteger essa ferida. Tem animais que, de fato, não mexem na ferida. Tem animais que, quando vem a ferida, deixa para lá, não liga. Tá? Gatos, geralmente, são assim, eles não ligam para as feridas. Agora, os cães, geralmente, vão ficar lambendo, vão sentir aquele gostinho de sangue, aquele gostinho de ferida, e ao lamber podem romper os pontos e os órgãos podem terem aí a sua exposição, tá? Que também é uma causa muito comum, mas está ligada aí a pós-operatório feito de forma incorreta. O veterinário pediu para você limpar, o veterinário pediu para você usar o coninho da vergonha ou a roupa cirúrgica e você não usou. Isso pode provocar aí a ruptura dos pontos, o animal pode comer aquele ponto, outro animal pode comer aquele ponto. Por exemplo, eu tenho 2 aqui em casa, a Fiona e o Catarino que está roncando. Castrei a Fiona, vou dar um exemplo. Coloquei o cone na Fiona, para ela não mexer nos pontos. Mas e ele? Ele pode mexer nos pontos dela e romper os pontos dela. Então, a gente tem que ter essa preocupação aí pós-cirúrgica. Pode acontecer em cães, pode acontecer em gatos. É mais comum em cães, porque geralmente os gatos não mexem, tá? E uma outra causa muito comum aqui em cães são as brigas, tá? As brigas, dependendo aí da agressividade das brigas, podem ter perfuração da cavidade abdominal, pode ter aí a ruptura de musculatura, com os órgãos saindo aí, sendo colocados aí para o meio externo, né? Então, pode acontecer? Pode. Geralmente, os cães, quando brigam, o foco de ataque deles é o pescoço por conta da jugular, né? Mas pode acontecer que na hora da briga, às vezes é mais de um animal brigando, pode um pegar na barriguinha do outro e acabar provocando aí uma ruptura, rasgar e ter a evisceração. Então, as causas são essas, né? Cercas elétricas, atropelamentos, pós-cirúrgicos, brigas, tá? Algumas são mais comuns em cães, algumas são mais comuns em gatos. Quer dizer que eu nunca vou ter um gato com evisceração por briga? Não. Quer dizer que é mais comum acontecer em cachorro, mas pode acontecer em gato também, tá? Aqui a gente não tem o nunca e não tem o sempre, tá? Porque a gente vai ter aí algumas exceções, algumas coisas que dá para encaixar. E outras causas, gente, que podem acontecer também, são causas, por exemplo, pessoas que esfaqueiam os animais, que também podem acontecer, casas em obras. Às vezes as pessoas deixam aqueles ferros de obra, sabe? Para fora, não coloca garrafa PET para proteger, o animal passa a barriga ali e acaba rasgando a pele, tá? Então, são várias as causas. Se tem uma possibilidade de expor de rasgar a barriga de uma forma profunda, tem a possibilidade de provocar uma evisceração. Então, é mais comum do que a gente imagina, tá? Então, falamos aqui das possíveis causas, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre as consequências. Quais são as consequências aí de uma evisceração, tá? Vou abordar aqui um pouco sobre quais são as consequências. A principal consequência é que a morte do animal, né? Infelizmente, o animal pode vir a óbito por conta aí, da evisceração, porque é um órgão, ou eram órgãos que estavam em um ambiente fechado,
em um ambiente protegido, que foi aí exposto, que foi aí colocado para fora, né? Teve contaminação ambiental, teve contaminação com micro-organismos, bactérias, fungos, teve contaminação com saliva, que o animal vai lamber, contaminação com terra, em alguns casos, com grama, né? Contaminação aí, ressecamento por conta aí do ar, que é diferente. A umidade aqui do ar não se compara à umidade dentro da cavidade abdominal. E essa alteração, principalmente aí de micro-organismos, podem acarretar em um quadro de sepsemia, que é uma infecção generalizada. E o animal pode vir aí facilmente a óbito por conta dessa infecção generalizada. Além disso, a gente pode ter também, gente, outras questões. Por exemplo, se é um animal que teve evisceração porque ele foi atropelado, pode ser que a evisceração seja apenas um dos problemas. Pode ser que o animal esteja com uma hemorragia também, né? Uma hemorragia interna, por exemplo, um órgão rompeu, um órgão rasgou. O animal pode ter também um traumatismo craniano, né? Então, dependendo da causa, a gente pode ter aí outras coisas juntas com a evisceração. O animal que rompeu a pele aí na cerca, no momento da dor, que ele sentiu que rompeu, ele pode cair do muro. E ao cair do muro, ele pode ter aí outros problemas, uma sequela, por exemplo, aí no crânio. Tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque às vezes a gente foca somente na evisceração, mas tem outros problemas, que é uma das coisas que eu converso muito com meus alunos do socorrista, é isso, não foquem apenas em uma coisa, porque às vezes o animal tem um problema, mas está associado com vários outros. Então, aumente o seu campo de visão, aumente o seu campo aí de avaliação do animal, porque às vezes ele está com evisceração associado com a hemorragia, associado com suspeita de fratura, e a gente tem que saber como lidar. É uma coisa que eu falo sempre com meus alunos de socorrista e tento melhorar aí essa visão deles, melhorar aí a forma de interagir diante de um quadro desse. Então, a principal a principal consequência aí de um animal que teve evisceração, infelizmente, é o óbito. Não necessariamente na hora que aconteceu, pode acontecer depois, por conta de uma infecção que o veterinário muitas vezes pode não conseguir controlar, dependendo da quantidade de micro-organismos que aproveitou aquela brecha, aproveitou aquele momento e entrou e contaminou o animal. Tá? Então, pode acontecer isso, sim, infelizmente. E uma outra consequência que pode acontecer, tá? Não tem todas aqui, eu não trouxe todas, porque é um conteúdo aí que a gente vê bastante ampliado aí, bastante detalhado no curso de socorrista, é a perda aí de um segmento intestinal, né? O animal perder um pedaço aí do seu intestino, né? E quando ele perde um pedaço do seu intestino, a gente tem aí complicações por isso. Como eu falei para vocês, o intestino pode ter 6 metros. Se ele perde 2 centímetros, lembre da régua, tá? Aqui, ó. O meu curso de inglês, que eu não vou fazer propaganda, que eu não fiz, tá? Eu só paguei e não fui. Devia ter vergonha de estar falando isso, né? Mas eu não tenho, não. Porque eu preferi fazer outras coisas. Aqui, ó. Agora eu tô sentindo falta de inglês. Então, aqui, ó. 2 centímetros. Se ele perder 2 centímetros no intestino que tem 6 metros, você pode pensar, mas 2 centímetros? Ele ainda vai ter 5,80 metros de intestino para funcionar? Não, faz falta, tá? Os intestinos, tem aí 6 intestinos, duodeno, jejunum, íleo, seco, colo e reto. E cada pedacinho do intestino tem uma função. Se eu perco um pedacinho que for, tá, do intestino, a gente vai ter aí uma redução de uma função que era importante e vai virar uma bola de neve. Eu precisava desse pedaço para fazer isso para mim, para eu fazer isso para o outro, e assim por diante. Então, vai interromper ali a linha de produção, a linha de trabalho a linha de trabalho aí do sistema digestivo. É igual, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma fábrica de sapatos. A gente tem um funcionário, ou a máquina, né, que tem muita máquina hoje em dia, que faz os cadastros, aqueles que fazem o corte, aqueles que fazem a costura,
aqueles que fazem a montagem, aqueles que fazem a tintura. Então, tem vários segmentos, cada um depende do outro. Não adianta eu ter aí tudo e não ter o setor de montagem. A mesma coisa que é com o intestino, eu preciso de todo mundo lá. Então, um pedacinho que seja de intestino provoca muito problema, tá? Que eu sempre falo com os alunos de socorrista que um pedaço do intestino que falta acaba que provoca uma desordem nutricional, dificulta a absorção de vários nutrientes, tá? E, além disso, o pós-operatório, né? O pós-operatório de uma cirurgia intestinal, geralmente eu vou pedir para os pacientes aí ficarem 7 dias com uma alimentação muito restrita, se tiver limitação, porque pode ter pacientes que não vão se alimentar aí por 7 dias, todos os nutrientes serão fornecidos aí através de medicação intravenosa, tá? Então, isso aqui são 2 das consequências que podem acontecer aí nos animais com evisceração, não são as únicas, tem muito mais consequências que podem acontecer, tá? Então, já que eu citei aqui algumas das consequências, a gente vai falar como que a gente vai agir corretamente nos quadros de evisceração. Primeiro, como que eu não vou agir? Em nenhuma hipótese você pode colocar os órgãos para dentro, porque, como eu mostrei para vocês lá no comecinho, tem órgãos que não são viáveis, tem órgãos que morreram e o cirurgião vai ter que tirar. Se você coloca ele para dentro, se tiver uma contaminação, a contaminação dissemina. Então, nenhuma hipótese você, costumei com a minha regra, em nenhuma hipótese você vai guardar esses órgãos, você vai colocar os órgãos dentro do corpo do animal. Então, não pode fazer isso, tá? Mas, então, o que eu vou fazer? Tá? Uma das coisas que pode, e uma das coisas que deve ser aí realizada, é manter esse sistema, manter esses órgãos que foram expostos com compressa, um tecido bem limpo, né? E soro fisiológico aí para manter úmido e manter protegido. A compressa é para manter úmido e o soro é para manter, a compressa é para manter protegido e o soro é para manter limpo. Tá? Como eu falo também com os meninos de socorrista, é ideal que você tenha a sua caixa de primeiros socorros com os materiais, porque você não sabe quando vai precisar. Porque depois de uma evisceração, não adianta você ir na farmácia procurar esses materiais. Vai demorar muito. E quanto mais você demora, mais o intestino se contamina, mais os órgãos se contaminam, né? Então, o ideal é você já ter isso. Abre uma compressa, tampa aqueles órgãos que foram expostos e vai mantendo aí úmido até chegar no local, até chegar no veterinário, que o veterinário vai realizar exames, vai realizar testes para saber se aqueles órgãos ainda estão funcionando, se eles não foram contaminados, o teor de contaminação, se vai ser retirado ou não, mas o procedimento cirúrgico vai ser feito, né? Não necessariamente no mesmo dia que aconteceu, mas a gente vai ter que fazer uma cirurgia e uma intervenção para colocar tudo no lugarzinho de novo, fazer uma higiene daquele órgão, colocar no lugarzinho de novo e fazer aí a sutura, fechar aquela ferida que estava ali aberta, tá? Então, gente, o que eu queria falar para vocês era isso, tá? Que a evisceração é um acidente, é uma consequência, né, de um acidente muito fácil de acontecer, muito comum de acontecer, muitas vezes por descuido do próprio tutor, muito grave, que geralmente vai resultar na morte, ou a perda aí de, por exemplo, um segmento intestinal, quando envolve o intestino, né? Tem outras consequências, tem exposição de rim, exposição de bexiga, cada um vai ter aí uma consequência, mas em se tratando de intestino, a gente pode ter uma perda que vai resultar aí na perda de qualidade de vida dos animais que conseguirem sobreviver. Em nenhuma hipótese, a gente pode colocar os órgãos para dentro de novo, e o ideal é que a gente cubra um mínimo que deve ser feito, não é o único, é a gente colocar os órgãos protegidos aí por uma compressa limpa, então jogar uma compressa limpa em cima desse órgão e colocar aí soro fisiológico estéril, não pode ser um soro fisiológico que você já tenha aberto, não pode ser gelado, tá? Tem que ser um soro fisiológico em temperatura ambiente no mínimo aí, tá? O ideal é que seja aquecido a 38 graus.
Mas se não puder, pelo menos na temperatura ambiente, até a chegada aí do veterinário. Jamais colocar no lugar de novo. Eu vou pedir para vocês, antes de finalizar, algumas coisas, né? Eu acho que já tem uma amizadezinha aí para eu pedir algumas coisas. Primeiro, é para vocês comentarem aqui o que vocês acham, o que vocês acharam desse conteúdo. Comentarem aqui se na casa de vocês tem essa cerca, algumas dessas cercas que são cortantes, né? Se a casa de vocês está em obra, com aqueles ferros para fora, né? E deixar aqui para a gente também, deixar aqui no comentário alguma sugestão de algum conteúdo que você acha que é relevante aí para você, relevante aí para o seu aprendizado. E também pedir para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais. Por quê? Principalmente, gente, no @ aí do curso.auxiliar.veterinário, que é a página oficial da Rede Formar, que é onde vocês ficam por dentro aí das novidades. E também se inscrever aqui no canal, né, ativar o sininho, a gente vai ter conteúdo aí, toda semana tem conteúdo, às vezes 2 conteúdos por semana, às vezes até mais, tá? E ativar o sininho para você ser notificado que está chegando conteúdo, que tem conteúdo, né? E indicar para mais pessoas, para as pessoas acompanharem, se você acha que realmente é importante esse conhecimento, se você acha que realmente é importante saber, né, os riscos de um acidente para um animal, compartilhar com pessoas que vocês acham que também, assim como eu, acredita que o conhecimento, de fato, é capaz aí de salvar a vida dos bichinhos, tá? Então, muito obrigada para você que está aí com a gente, que acompanhou esse conteúdo. Fiquem atentos, que semana que vem tem mais, semana que vem tem mais conteúdos, e eu preciso demais da interação de vocês aí com a gente aqui no chat, com a gente aqui nos comentários, tá? Para a gente saber o que vocês estão achando, dar um feedback aí para a gente, e também passar as dúvidas que vocês tiveram, e também sugestões, tá? Então, um abração para vocês, com Deus, e até o próximo conteúdo. Beijão! Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.